E aí, como eu falei pra vocês, a CPI aprovou aí a quebra de inúmeros sigilos. Aqui tá falando da Bárbara e do Gustavo Gaia. Eu vou deixar a própria Cris explicar pra vocês, porque isso aqui é inacreditável. O que aconteceu com o Gustavo Gaia é inacreditável. Sabe qual foi o ato tão suspeito que ele cometeu? Olha só isso aqui, Augusto. Ele retuitou um tweet de outra influenciadora digital chamada Bárbara, que nós entrevistamos aqui no outro dia, que por acaso está sendo perseguida por um tribunal superior. É tudo muito correlato, né? É tudo muito estranho. Bom, esse influenciador, não vou revelar o nome dele ainda porque não está oficializado o pedido, mas já recebeu a informação de que ele está entre esses 180 requerimentos aqui. Ele cometeu o terrível crime. No dia 22 de junho de 2021, ele retuitou uma postagem da usuária com o nome Te Atualizei, com o perfil @talk1, que é a Bárbara, que a gente sabe. E o que ela falava nessa postagem? Ela divulgava uma reportagem do New York Times sobre vacinas. Então eu acho que a CPI tem que ir atrás do New York Times. Pessoal, o cara não gravou um vídeo, falou em números absurdos no vídeo. Ele não escreveu uma postagem absurda. Ele simplesmente viu uma matéria do The New York Times, talvez o jornal mais famoso do mundo, e ele ousou compartilhar. É o famoso RT no Twitter. Ele compartilhou. Você tem o Facebook? Ele compartilhou. Ele não escreveu nada, ele só compartilhou. A usuária postou a Bárbara. A Bárbara! Todo mundo conhece, já atualizei. Postou, ele compartilhou. E agora o sigilo foi quebrado. O COAF lá vai fazer um relatório de inteligência sobre tudo que aconteceu na vida dele nos últimos anos aí. Ver, né, de onde que tá vindo o dinheiro e tudo mais. É brincadeira isso, pessoal. Olha o nível que tá chegando as coisas. Olha o nível que está chegando as coisas. Por compartilhar uma matéria do The New York Times. Não foi por compartilhar o Terça Livre. Não foi por compartilhar, sei lá, blog da direita conservadora, templária. Não! Aonde vai parar? Cara, é um absurdo sem tamanho isso daí. Acho que, na boa mesmo, de todas as alegações de quebra de sigilo, essa foi a mais absurda de todas. Disparado. Não tem o que... Ele conseguiu, o Gustavo Gaia conseguiu ter a mais ridícula quebra de sigilo que eu já ouvi falar em minha vida. É o nível da força estatal contra o cidadão brasileiro. Mas não ficou só com ele. Revista Veja aqui, né? A Veja, na verdade, nos informa. CPI quebra sigilos e aperta cerco sobre bolsonaristas nas redes sociais. Tá todo mundo achando ótimo, mas batendo palma. A CPI da pandemia apertou ainda mais o cerco ao ativismo bolsonarista nas redes sociais ao aprovar nesta quinta-feira, dia 19, a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, e-mails e conversas, né, de vários sites e perfis de direita. Todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos. Todos. É um padrão. Suspeitos de compartilharem fake news, blá blá blá. Um dos objetivos dos senadores é conseguir informações sobre o financiamento desses perfis, principalmente se o dinheiro público foi usado para propagar desinformação sobre a pandemia. Muitos dos requerimentos aprovados solicitam também relatórios de inteligência ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF. Aí tá lá, né? A medida aumenta a pressão das instituições sobre os responsáveis pelos canais de YouTube, blá blá blá, toda aquela ladainha. Os perfis bolsonaristas são alvos de outra CPMI no Congresso. E isso aqui me acomodou e muito. Olha só, CPMI das fake news, que deve retomar as atividades em setembro. Já pensou? Olha o clima como já tá. Já tá bom. Tá bom. Aí, na CPI da pandemia, ainda tem desculpa que a mentira tem que estar relacionada à pandemia. Na CPMI das fake news, só precisa ser mentira. Para ser mentira, né? Com tanto dono da verdade, meu amigo, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Todo mundo já fala, todo mundo já mentiu na vida, né? Não sobra ninguém. A partir de setembro, acabou uma, começou a outra, ó. Uma atrás da outra. E pau.
Falamos, não falamos? Ó, depois aí desse recesso, coisa aí vai pegar, viu? Depois do recesso e... Bom, depois do recesso aí do Senado, coisa... A gente tá vendo o que tá acontecendo. Essa semana, assim... Inacreditável. Na decisão da quinta-feira, atingiu os perfis de canais... falar, né? Não pode nem falar o nome desse canal. Tratamento, né? Que você toma, assim, antecipadamente. Brasil de olho. Alemanha comentada. Alemanha comentada. Não pode mais falar da Alemanha. Não pode mais. Patriotas SB, Patriotas, Verdade dos Fatos, O Informante, Movimento Avança Brasil, Movimento Conservador. Também foram quebrados sigilos, respondendo do site, né? O Tarsis, no Renova Mídia. Acho que é Tarcísio o nome dele. Não pode ser que não seja. Alan dos Santos, Cessa Livre. José Pinheiro Tolentino, Jornal da Cidade. Raul Santos, do Conexão em Política. Paulo Enéas, Crítica Nacional. E a empresa Farol Produções, do Senso Comum. É lá o pessoal Flávio Morgan, tem o Felipe Trielli. Outros sigilos quebrados, Alessandro Loyola, vocês devem conhecer, médico, defensor das coisas que não tem eficácia. Oswaldo, Flávio Gordon. Cara, o Flávio Gordon, eu não lembro quando eu vi o Flávio Gordon. Ele desapareceu do Twitter, mas já tem mais de ano. Isso aqui tá parecendo que requentaram a lista da CPMI das fake news. O Flávio Gordon desapareceu há anos. Não tá nem mais no debate, o cara tá lá se dedicando à questão intelectual dele, produção de livro e tudo mais. Não tá mais no dia a dia aí de briguinha nem nada. Empresários Richard Daiposa e Leandro Ruschel. O Ruschel, como foi que colocaram o Ruschel nessa? O Leandro Ruschel. Requentaram a lista da CPMI das fake news. Eu não tenho dúvida. Aí, ó, youtubers, Gustavo Gaia, Everson Zóio, até o Everson Zóio tá nessa daí. Esse daí não é bolsonarista não, viu, o Everson Zóio. E o Bernardo Kister. Mais um monte de gente. Não parou por aí não. Tem mais. Aqui eu não consegui achar os nomes que foram aprovados. Esse aqui foi o melhor resumo que eu achei na imprensa. Tá com tudo. E ainda por cima ontem, que a gente terminou falando do Bernardo Kister, eu não sei como me solidarizar o Bernardo nesse momento. Cara, ele já tinha... Olha, ele mesmo aqui diz, ó. Sem aviso ou explicação, Instagram acaba de desativar minha conta com quase 400 mil seguidores. Coincidência sendo no mesmo dia que a CPI aprovou a quebra do meu sigilo bancário. Sua conta foi desativada. Porque já tinham desmonetizado o YouTube do Bernardo, várias outras coisas, processo contra ele, PT e tudo mais. Ativou. Pelo quê? Não sei. Desativou. Sem aviso, sem explicação, sem nada. Desativou. 400 mil seguidores. Tem gente que ainda reclama do Bernardo. Aquele lá, aquele cheinho lá, isso, aquilo, outro. Somos super conservadores. O Bernardo não é do grupo super conservador. Não presta. Tem gente que tá dando risada do que tá acontecendo. Mas é a direita inteligente. A direita burra, como dizem. Estão achando bonito, dando risada. Os youtubers e tudo mais. O pessoal tá perdendo conta. Atrás da outra. Tem um cara também muito bom, que é um canal até aqui no YouTube, que é Hoje no Mundo Militar. Eu sempre esqueço o nome certinho, mas acho que é isso. Ele também teve a conta ativada. Do nada. 200 mil seguidores no Instagram. Do nada. Instalou o dedo. Segue o jogo. E aí você vê, ó. O Cássio. Ninguém tá falando muito dele nesses tempos, mas um assessor aí do Ministério das Comunicações, que já tinha tido aí o pedido de sigilo aprovado pela CPI, ele recorreu no STF, e o Cássio mandou suspender a quebra de sigilo. E o Cássio falou, só no resuminho, no subtítulo, já dá pra ler, ó. Segundo a AGU, o sigilo de Matheus Exposito foi quebrado sem que ele tivesse chance de se explicar após a acusação de divulgar informações falsas sobre a pandemia. Acusação, né? Ele está sendo acusado. E a gente comentou sobre isso. E o Cássio ainda diz o seguinte, que o requerimento, né, o pedido de quebra de sigilo, é completamente genérico. Não está descrevendo lá por que realmente tem que quebrar o sigilo do rapaz, do Matheus. É o processo normal. Você quer quebrar o sigilo de alguém, você primeiro chama, sabe? Conversa, dá o depoimento primeiro.
o depoimento não foi suficiente, vamos ver se não tem algo a mais para fazer. Sabe? Depois se pensa numa quebra de sigilo. Mas no Brasil as coisas estão invertidas. Completamente invertidas. E se criticar, é capaz de ir preso. E aí na CPI lá vem o Omar. Sou da opinião de que tem que se concluir a CPI o mais rápido possível. Deu ruim, né? Isso não é mais um espetáculo. Precisamos de uma conclusão para que as providências sejam tomadas. O relatório final normalmente é apresentado 24 horas antes do fim da CPI. E a Paula Marisa diz, tradução, nossas narrativas estão sendo desmentidas e o Ibope está baixo. Vamos acabar logo para a vergonha não ficar ainda maior e não cair mais ainda. Quer dizer, o descrédito não ficar ainda maior. O Omar, né? Aí ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala da CPI. Mas aqui pegando um gancho na CPI, o Girão é um dos senadores que está lá. Aí a gente comentou bastante no Girão nos últimos tempos. E ele descreveu bem simples, que hoje o Brasil vive uma caçada a ideias conservadoras. E ele fala sobre a desmonetização, tudo que está acontecendo. Simples assim. Essas ideias têm que ser extirpadas da sociedade. Colocar numa espiral do silêncio. Quantos de nós, no passado, sequer sabíamos do outro lado? Eu lembro o seguinte, que quando eu estava na pré-escola, minha escola era João Paulo I, adorava minha escola. Não gostava de ir pra aula, mas eu gostava da escola. É meio assim, incoerente, mas acredite se quiser. Era escola católica. Eu lembro que na quarta série, eu tenho memória boa para algumas coisas, eu tive que fazer um trabalho de história. É um trabalho longo. Naquele momento, eu lembro claramente que eu estava fazendo um trabalho sobre o regime militar. Aí quando eu passei para o ensino médio, em Feira de Santana, meu colégio era o Colégio Nobre. Colégio bom, nobre, colégio bom mesmo. Aí minha professora de história se chamava Maridélia. Ela odiava ser mais Maridélia, queria ser mais de ideia. Ela, inclusive, dava aula com a camisa do PT. Naquele momento, jovem, tudo era brincadeira. Ninguém tava nem ligando para nada. E aí nas aulas de ideia, isso já no primeiro, segundo, terceiro ano, aí já não era mais regime militar. Aí já era ditadura militar. Então são coisas que quando você fica velho, que você vai atrás, você tenta olhar o que foi que realmente aconteceu no passado, você vê, cara, eu ainda conseguia ouvir que era regime militar na minha escola, na pré-escola. E hoje em dia, que as pessoas só escutam um único lado da história, só pode existir um único lado. Você vai discordar do quê, se só existe um lado? Do que você vai discordar se só existe um lado? Se o único lado que lhe apresentam é que Bolsonaro é o pior presidente do mundo, que os bolsonaristas são, cara, maluco, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, que a gente é blá blá blá, promove desinformação, que o regime militar foi a coisa mais horripilante da história do Brasil, que Lula é um santo, sabe? O Lula colocou o Brasil fora do eixo da fome e tudo mais. É isso que eles querem, colocar no espiral de silêncio. Não podemos comentar sobre nada. Essa oposição não pode existir. É discurso único. Porque não tem como discordar. Todo mundo pensa igual.